Eu gostava enquanto estamos a falar da energia, aliás, enquanto se está a falar da energia, eu gostava de sugerir, de fazer uma pergunta. Agora, tanto se fala das rendas da energia, por que razão as câmaras, ao de receber uma renda paga pelos ditos serviços, e os proprietários das terras, onde passa o gás, onde passam esses fios e essas colunas astronómicas, não recebem uma renda? Pois, talvez eles que não estão a opinião, se podem passar, não podem passar. São duas coisas distintas. Uma é que no nosso regime constitucional, jurídico, a propriedade é limitada. Ou seja, a propriedade tem aquilo que se chama uma função social. E, portanto, o cidadão, de alguma maneira, não deve sobrepor o seu interesse egoístico a ter a sua propriedade e não permitir que passe um cano de água que é para ele próprio e todos os outros. Não impede, mas por que razão a Câmara recebe e o particular não recebe? Já lá vou. Portanto, há dois planos, há duas situações. Uma é haver o direito de propriedade, mas o direito de propriedade poder ter limitações. A outra, que é diferente, é o que quero aproximar-me. Ponham um posto elétrico na sua propriedade, põem fios elétricos por cima e não lhe pagam uma compensação. Não falam em renda, eu não falo em renda. Falo numa compensação por aquela utilização de um terreno privado. Isso vem do tempo em que as GDPs e as águas e os caminhos de ferro eram empresas monopolistas. Monopolistas quer dizer exclusivas. E ainda por cima estatais. Portanto, era o que era aproximante. E ainda continua na mesma. Ainda hoje a EDP e essas empresas todas, apesar de já haver concorrência e empresas de espanholas, a Inuacab e outras nacionais, a Galp, por exemplo, também faz energia, apesar disso, as grandes e majestáticas empresas, os Correios, os PPs, etc., continuam a atuar de uma maneira incrível. Qual é a maneira de responder a isso? Lobbying, movimentos cidadãos e queixa ao provedor de justiça, que estou aqui a introduzir um tema do provedor de justiça, que é um instrumento de apoio ao lobbying sério. Porque ninguém vai dizer ao provedor de justiça, olha, peça lá o favor para despacharem a casa. Portanto, o provedor de justiça tem baias a atuar, que é de acordo com a lei, mas pode ser um aliado num processo de lobbying. E isso leva, deixa-me só, isso leva a uma coisa, porque, digamos, esta conversa que estamos aqui, pelo menos no meu ponto de vista, é muito interessante, porque se tivéssemos que tirar conclusões, se tivéssemos que tirar qualquer trabalho, uma coisa seria fácil. Porque estamos, no final, partimos de pontos de vista diferentes e estamos a evoluir no mesmo sentido. Mas eu ia à profissionalização antes, era aquilo que eu queria dizer antes, depois voltar. O mais perigoso no lobbying, e isso realmente então intelectual é perigoso. Porque, no fundo, aquilo em que estamos de acordo é que é bom que haja mais lobbying social em Portugal e menos lobbying profissional. Penso que podemos chegar a isso. Porque o mal português é um desequilíbrio de poderes entre o lobby profissional, e eu já vou dar todas as exemplos, e um deles é a EDP, e o lobby da sociedade, participativa, digamos, inorgânico, menos orgânico, não é? E o lobby profissional é muito perigoso. Nos Estados Unidos visto, ainda que a sociedade americana é muito ativa, e os meios de comunicação são realmente contra o poder, pelo menos alguns deles, e os interesses não são uniformes. Quando há uma empresa muito grande, Microsoft qualquer, que vai a Washington tentar influenciar o poder, há logo um mapa. O contra-lobbying. O contra-lobbying, que vai fazer o contra. Mas mesmo assim, o lobbying profissional é muito perigoso, porque, repare, quando há um grupo, uma administração, um hospital, uma administração de um hospital, então uma autarquia, uma comissão da Assembleia da República, que tem 10 elementos, 6 elementos, 12 elementos, que cada um tem a sua opinião sobre qualquer coisa. E o lobista, na
na sua profissão, vai falar com 3 deles e consegue, até pode falar com os 10, mas consegue convencer 3. Os 3 atuam em uníssono. E se os outros não forem organizados contra isso, cada um está a defender coisas diferentes, logo que os 3 vencem. Seja e eu assisti isso, mais uma vez, na Assembleia da República. Portanto, esta profissionalização tem, numa sociedade, eu não penso que na América seja um problema muito grave. Aqui, porquê? Porque existe um grande desequilíbrio entre a capacidade profissional dos poucos centros capazes de fazer lobbying a sério e, digamos, a sociedade civil, nem sempre muito bem organizada e quase sempre com uma cultura, digamos, muito emocional, pouco científica ou pouco organizada, em que não estuda poucos problemas, que os organiza mal e que surge impreparada na discussão daquilo que está em causa. Eu assisti mais de uma vez na Assembleia da República, nas comissões, nas várias comissões, a chegarem a uma entidade privada com 3 advogados. Até a entidade privada, pouco, às vezes pouco recomendável. Sei lá, havia uma, como lembro perfeitamente, que era o Autódromo de Estoril, ou Cascais, que chegava com um grupo de advogados, com pastas e não sei o quê, perante os seus deputados, completamente impreparados, desorganizados, para comentar, ou para criticar, ou para contrariar as PPPs. Não sei se há corrupção, se não há corrupção. Agora, o que há é um grande desequilíbrio entre a capacidade de um grupo de empresas e dos seus meios profissionais e, digamos, e o modo inorgânico com que o Estado se apresenta nessas organizações, quase sempre até dependente de escritórios de advogados. A EDP, por exemplo, a senhora põe o problema. A EDP é um Estado dentro do Estado. A EDP promove, junto da comunicação, a EDP gasta fortunas anualmente na comunicação social. Se a EDP disser a um grupo de comunicação em Portugal, eu corto, não é? Isso faz um buraco no orçamento desse órgão de comunicação social. Tenho grande respeito pelo Dr. Balsemão, porque conseguiu sobreviver estes anos todos com uma boa reputação e um bom nome, mas não deixa por isso dos diretores. Aconteceu recentemente, não há muito tempo, um diretor de um órgão de comunicação social chegar ao pé do jornalista e dizer: não vou influenciar nada. Você já sabe que eu sou incapaz de o influenciar. Mas Angola disse-nos que se nós repetirmos a brincadeira, nos corta todos. Agora aí está o que entender. A EDP tem um poder enorme. Periodicamente vem no jornal que o presidente da EDP, o presidente executivo, é considerado na Alemanha o melhor gestor europeu ou mundial, ou como já. Isso é questão de futuro, mas é pago. Os partidos políticos, no outro dia, que praticamente despediu um secretário de Estado de um dia para o outro, e ponto final, foi embora. Portanto, a EDP é um Estado. Aquilo que elas decidiram. Agora, por exemplo, as rendas. As rendas foram decididas pelo Governo, dizendo que ao fim de 6 anos ou 7 anos há uma poupança de 2 milhões de euros, e haverá, mas à custa da parte mais frágil das empresas rendeiras, que são as empresas industriais, o cimento, que são as privadas que estão no mercado competitivo, no mercado dos bens transacionáveis. As empresas que estão no mercado dos bens não transacionáveis, que são as empresas mais estáticas, por usar a expressão que eu aqui há bocado, a EDP, as eólicas, etc., que praticamente não se fizeram nada com isso. 40 milhões, parece que foi o que a EDP deixará de receber, não tenho o efeito, uns 1.900 ou 2.000 milhões que estavam no mercado. Isto é por causa do quê? Porque o Governo
má intenção, também não creio que seja isso, ou esteja obcecado por prejudicar o cidadão e defender. Eu não quero seja isso. Há realmente um poder que está organizado, e foi organizado ao longo dos anos, que faz lobby das mais diversas formas. Algumas das empresas portuguesas, há uma empresa portuguesa que eu não vou citar, porque não gosto de citar, mas que tem uma tradição que já vem do tempo do Dr. Salazar, que é de longe a empresa que faz lobby em Portugal com maior eficácia. Até porque planeia a longo prazo introduzir pessoas nos sistemas que pretende, não diria dominar, não é o caso, mas influenciar. Portanto, em Portugal nós temos este lobby. Sim. E temos este problema do desequilíbrio de poderes entre um lobby de pessoas e organizações extremamente profissionalizadas e uma certa inorganicidade, não sei se a palavra existe, da sociedade e, ao mesmo tempo, pouco estudo dos problemas e pouca organização nos apresentar. A parte mais, talvez, patética desta ausência de cultura científica, ou se quiser, é aquele programa das segundas-feiras na televisão, em que pessoas com uma certa competência, com uma certa competência, vão lá dizer as coisas mais antagónicas que esta pessoa. Eu não esperaria que especialistas da segurança social, que é um problema de números, que é um problema de dados, é um problema de estudo a longo prazo, médio prazo, etc., vão para ali dizer que eles estão contrários umas às outras. Não devia ser possível. Mas têm todos espírito científico. O problema é que são todos economistas. E sabe qual é a definição de economista? É a pessoa a quem a gente pede um telefone. Não, mas há uma que para mim é arrasadora. A gente pede a um economista, para saber se ele é economista, ou um telefone. E ele, em vez de dar um número, dá-nos uma estimativa. Portanto, são situações de falta de fundamentação. Mas eu, pegando nessa questão, eu diria o seguinte: para mim, o problema fundamental está na educação cívica. Porquê? Porque só há cidadãos livres se, de facto, não andarem aí nas ruas e não nas cadeias. Uma pessoa numa cadeia pode ser muito mais livre, espiritualmente falando, e intelectualmente falando, de um indivíduo que anda aí na rua, mas que está ali a ser pago por alguém a quem ele obedece e faz... E às vezes até não é pago, é súbdito por razões diversas. Mas o pago pode ser de muitas maneiras. Pois, claro, arranjar um emprego para a filha, pronto. Ele não é pago, mas ou a vizinha que ele tem é fornecedora de um departamento qualquer do Estado ou de uma Câmara Municipal. Ou seja, se houver educação e se as pessoas forem, de facto, educadas, poderão ser livres. Porque se não forem livres, num país como o nosso, com tal influência romana, um país como o nosso, com uma economia frágil e que gira toda à volta do orçamento do Estado, o que é que acontece? Acontece que, pura e simplesmente, qualquer pessoa não vai hostilizar o Estado, nem o tal grupo dos vários partidos políticos que estão no Estado. Eu não tenho dúvidas, e espero não ofendê-lo, que talvez não esteja nas agendas de nenhum membro do governo convidá-lo para administrador da PT. Como para mim não está. Eu estou perfeitamente excluído. Nem para a ajuda freguesia. Ora, eu estou perfeitamente excluído de qualquer cargo daqueles cujos titulares constituem uma rede informal para se perpetuarem nesses cargos e terem até uma alavancagem pessoal. Porque uma pessoa que ganha, digamos, 20 mil euros por mês, 50 euros por mês, é uma pessoa com um enorme poder individual, para além do poder do cargo em que está e de toda a máquina que pode mexer, como disse, cortando a publicidade de um jornal ou encomendando à empresa X os calendários do Natal desse ano e não encomendando à empresa Z. Ou seja, há aqui, e não se pode esconder, que em Portugal não existem os mecanismos que existem nos Estados Unidos de contra-lobby. Exato. E mais, os custos do lobby é uma coisa também que não dá para falar hoje. Quanto é que custa fazer lobby?
é um problema também sério. Porque se os jornalistas não são sérios e não têm a tal educação, estamos nós, aqueles que têm poucos meios para fazer lobbying, cortados. Porque uma grande empresa, também não vou dizer nomes, uma grande empresa que tenha um bom budget de publicidade, já sabe que tem um jornalista meio infiltrado como um espião e como um súbdito que vai escrever as suas crónicas a favor do grande lobby e descaracterizando e rebaixando e ridicularizando os pequenos lobbies. Isto é muito grave.